Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui iniciando o nosso terceiro bimestre, nós vamos trabalhar o capítulo 6, que é a primeira lei de Mendel, mas nós vamos dividir ela em algumas aulinhas e hoje nós vamos trabalhar então o início da genética, está lá na página 132. A atividade que os senhores deverão resolver é a questão 1 e 2, na página 149 no caderno de atividade. Vou fazer um lembrete aqui para os senhores, que eu estou pegando muitos cadernos de atividade que os senhores só estão copiando as respostas. Quando está só as respostas, eu desconsidero, não vou corrigir. Os senhores têm que copiar perguntas e respostas. Se for uma questão de marcar, você vai ter que copiar a questão e copiar todas as alternativas, letra A, B, C, D e E, se tiver, e marcar a correta. Se você copiar só a correta, não vou considerar. Se você resolver a lápis, também não vou considerar. Então siga as instruções que tem no caderno de atividade, que lá está dizendo a caneta, que só é preto ou azul, que você pode usar. Tem gente usando caneta vermelha aí, também não vou considerar. Está dizendo que você precisa ter capa no seu trabalho, que você precisa ter cabeçalho. Então, procure entregar naqueles moldes que o caderno está exigindo. Salvo o contrário, você vai ter surpresa aí na sua notinha, tá bem? Então vamos lá para a nossa aula. Recado dado. Nós vamos trabalhar então o início da genética. E para isso, os senhores precisam conhecer alguns conceitos gerais da genética. E o primeiro conceito é o gene. O que é o gene, senhores? É um fragmento de DNA. DNA é ácido desoxirribonucleico, que ele pode ser transcrito na síntese de proteínas, ou seja, ele pode ser ali elaborado na síntese de proteína, uma cópia desse DNA. Então, o que é o gene? É o fragmento do DNA. Ele que vai formar o DNA. E o que seria o locus, então? Locus vem de local. É o lugar no cromossomo onde nós vamos encontrar o gene. Então, onde tiver o gene no cromossomo, eu chamo de locus. O que seriam alelos? São genes que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. Por exemplo, eu tenho ali o cromossomo vezinho. Então, o primeiro vezinho com o segundo vezinho, eles são iguais, eles são alelos, porque eles são dois genes que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. Eu vou dizer então que eles são genes alelos, vezinho. E o que seria então homólogo? São cromossomos que possuem genes para as mesmas características. Imagina o vezinho, ele determina a cor dos olhos, cor verde dos olhos. Então eu preciso do vezinho, ou seja, do par desses alelos, para que possa ter a característica cor verde dos olhos. Então eu digo que esse vezinho são cromossomos homólogos, porque eles vão ali trazer a mesma característica, eles vão conseguir desencadear a mesma característica. O que seria genótipo, senhores? O conjunto de genes de um indivíduo. Quando a gente fala em genótipo, a gente está falando em todos os genes que aquele indivíduo produziu, através lá da transcrição, através da síntese de proteínas. Genótipo, conjunto de genes de um indivíduo. E o fenótipo? Características que são observáveis. Lembra? O genótipo seria o que então ali? Vezinho. Qual seria o fenótipo? Cor dos olhos verde. Então é a característica que é observável de uma espécie, que são determinadas por genes e que podem ser alterados pelo ambiente. Eu posso alterar a cor dos olhos? Posso. Posso colocar uma lente, por exemplo, que ele era verde, eu coloco uma lente azul, alterei a cor dos olhos. Posso alterar a cor do cabelo? Posso. Se eu estou com o cabelo, meu cabelo nasceu preto, eu pinto de louro, eu alterei a cor do cabelo. Aí eu não tenho mais um fenótipo, eu tenho uma fenocópia, que é o conceito aqui embaixo. Fenótipo modificado, semelhante àquele já existente. Então eu modifico essa característica que é determinada lá pelo genótipo. O gene letal, então, seria aquele que tem um efeito mortal. Existem alguns genes que eles se desenvolvem e eles vão produzir algo que nos leva à morte. Então, o gene letal, alguns tipos de câncer, alguns outros tipos de tumores, etc. Então, existe esse gene letal. O que seria um gene dominante, senhor? Aquele que sempre que está presente se manifesta. Por exemplo, eu tenho vezinho para a cor verde dos olhos. Eu tenho vezão para a cor preta. Então, se eu tiver vezinho, quem vai se manifestar é a cor preta, porque o vezão ele é um gene dominante. Então, ele sempre vai manifestar a característica, independente se ele está sozinho ou se ele está junto. Se tiver vezão é preto. Se tiver vezinho é preto de qualquer
forma, então ele se manifesta porque ele é um gene dominante. O gene recessivo já é aquele que só se manifesta na ausência do dominante. Por exemplo, a cor verde dos olhos só se manifestou porque estava Vzinho. Se o Vzão tiver, ele já não se manifesta. Então o Vzinho são genes recessivos. E o que é homozigoto puro? É aquele indivíduo que apresenta alelos iguais para um ou mais caracteres. Por exemplo, quem está com Vzão, é olho preto. Ele é homozigoto ou puro, porque ele tem Vzão igual. Quem é Vzinho, ele já não, ele vai ser olho preto, mas ele já não vai ser homozigoto ou puro. Por quê? Porque ele vai ter genes diferentes. Então ele vai ser heterozigoto ou híbrido. Então quem tem Vzinho, que é a cor dos olhos verdes, também é homozigoto ou puro, porque é aquele indivíduo que apresenta alelos iguais para aquele caractere. E se for Vzão, ele vai ser heterozigoto ou híbrido, porque é o indivíduo que apresenta alelos diferentes para um ou mais caracteres. Então, se for igual, homozigoto. Se for diferente, heterozigoto. Os genes codominantes, então, são os dois genes do par manifestam o seu caráter. Vamos imaginar aqui que eu tenho uma cadelinha preta, cruzou com um cachorro branco, e o filhote nasceu branco com algumas listas pretas ou com algumas manchas pretas, porque eu tinha ali genes codominantes. Tanto o gene para a cor da pele preta, quanto o gene para a cor do pelo branco, eles se manifestaram. E aí então eu tenho aqui a codominância. Polialelia são mais de 2 alelos para o mesmo caractere. Ou seja, eu vou ter mais de 2 genes que vão ali trazer o mesmo caractere. Um exemplo da polialelia pode ser o nosso sistema ABO, nosso sistema sanguíneo, que a gente vai ter só o A e o B, que eles vão trazer os 4 tipos de sangue possíveis. Então eles se manifestam 2 ou mais alelos para o mesmo caráter. Pleiotropia é um par de genes determinando vários caracteres. Então eu tenho, por exemplo, um par de genes que vai determinar a cor da pele, esse mesmo par de genes vai determinar a cor do olho, esse mesmo par de genes vai determinar a cor do cabelo e assim sucessivamente. É um par de genes que determina vários caracteres. A polimeria são vários pares de genes determinando um só caractere, ou seja, é o contrário da pleiotropia, porque aqui eu tenho, por exemplo, para a cor da pele, eu vou ter vários pares de genes ali para poder determinar essa característica. E a epistasia são interações em que os genes inibem a ação de outros não alelos. Então, se aquele gene interagir com determinado outro gene, ele pode inibir que ele então manifeste sua característica. Quem trabalhou a genética pela primeira vez foi Gregor Mendel, por isso que a gente conhece a primeira genética como genética mendeliana, e depois a gente vai ver a genética moderna em aulas posteriores. Gregor Mendel ele nasceu em 1822 e faleceu em 1884. Ele era um monge austríaco e era considerado, e ainda é, o pai da genética. Desenvolveu seus trabalhos com plantas de ervilha. Nós já vamos ver por que ele escolheu a Pisum sativum, que é o nome científico da ervilha, observando a transmissão hereditária de várias características da ervilha. Em 1865, ele publicou um artigo que era intitulado Experiments with Plant Hybrids, que quer dizer assim, experimentos com plantas híbridas. E esse artigo, então, foi ignorado pela comunidade científica da época. A partir de 1900, somente, ou seja, após a morte dele, que vários pesquisadores confirmaram que os seus resultados eram realmente resultados científicos, eram resultados que tinham ali comprovação. Suas 2 leis, ainda hoje, são base para os estudos genéticos. Então, olha só, por que ele escolheu a ervilha? A ervilha é de fácil cultivo. Eu posso plantar que ela vai dar ali em qualquer canteiro, então é fácil de cultivar. Ela tem várias características contrastantes e de fácil observação. A gente já vai ver quais são essas características. O ciclo vital dela é curto e ela tem grande número de descendentes, ou seja, ela nasce, vive um pouquinho ali, reproduz e morre. Então é um ciclo curto e tem muitos descendentes, muitas sementes são produzidas por ela. Predomina a reprodução por autofecundação, ou seja, ela mesmo pode se fecundar, portanto ela tem linhagens naturais puras. Olha aqui, ele observou, porque as características, cor da semente, então ela está tinha a semente amarela e a semente verde. Forma da semente, ele tinha a semente lisa e a semente rugosa.
Cor da vagem, ele tinha a vagem verde e a vagem amarela. Forma da vagem, ele tinha a lisa e a ondulada. A altura do pé da ervilha, ele tinha a planta mais alta com 1,60 m e a planta mais baixa com 40 centímetros. A posição dessa planta, né? Ele tinha mais a cor da flor. Então ele tinha várias características que poderiam ser observadas facilmente, por isso então ele cultivou. E é bom então que os senhores tenham em mente os conceitos que foram dados, tá? Que foram, porque eles serão interessantes para nós, e também que os senhores possam dar uma estudada lá no livro para verificar algumas outras informações que ali estão. Nossa aula termina aqui. Eu aguardo os senhores para tirar as dúvidas lá no WhatsApp. Até a próxima.